Tempo de espera. As setas, assim que preparadas, não são imediatamente disparadas, mas permanecem na aljava, onde são guardadas até a hora de serem lançadas. Observe a analogia encontrada no livro do profeta Isaías. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Isaías, capítulo 49, verso 2. A menção de guardar a flecha na aljava confirma isso. O flecheiro, além de ter um alvo, precisava usar sua arma na hora certa. Semelhantemente, é necessário discernir quando e como liberar nossos filhos para a fase adulta, como está escrito. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir, porque há um tempo e um modo para todo propósito. Eclesiastes, capítulo 8, versos 5, parte B e 6. E melhor do que ser sábio aos seus próprios olhos, Provérbios 3, 7, é buscar a sabedoria divina. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, verso 5. Em nossa jornada como pais, investimos tempo buscando a sabedoria e orientação divina para a criação dos nossos filhos. Temos uma promessa, uma garantia de Deus, de que essa oração será atendida de forma generosa. Não existe um dia e uma hora padrão para o lançamento dos nossos filhos para a vida. Isso é parte de um plano divino, personalizado, que carrega o desafio de ser discernido. Há momentos que uma leitura e avaliação das circunstâncias parece ser suficiente. Foi isso que Samuel declarou a Saul. Quando esses sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. 1 Samuel, capítulo 10, verso 7. Entre detalhes específicos do que o futuro rei de Israel deveria saber, o profeta também oferece uma orientação genérica. Ela apenas aponta para a necessidade de análise das circunstâncias e de uma decisão lógica. O fato é que não há regras pré-estabelecidas por Deus sobre cada detalhe do que temos que fazer como pais. Há momentos em que, baseados em princípios gerais, teremos que decidir questões pontuais. Parece ser uma referência a esse tipo de variável na equação da vida, que encontramos na carta de Hebreus. Além disso, tínhamos os pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus capítulo 12, versos 9 e 10. A frase, segundo melhor lhes parecia, fala do bom senso e poder de análise que se quer dos pais. Contudo, ninguém está limitado apenas a esse tipo de decisão. Vale ressaltar que os crentes que vivem a nova aliança podem usufruir de uma ferramenta e privilégio que não deveria ser ignorada: a liderança do Espírito Santo. Isso deveria nos levar além da mera atitude analítica das circunstâncias e ressaltar a importância de se viver na dependência do Espírito de Deus. Em Atos capítulo 27, versos 9 a 11, lemos que Paulo advertiu o centurião responsável pelo transporte dos presos até Roma que haveria dificuldade na viagem. O oficial romano consultou o piloto e o mestre do navio, que, baseados na própria experiência e a capacidade analítica da situação, decidiram seguir viagem, sem discernir o perigo do qual o apóstolo os notificava. O resultado? O naufrágio precedido das palavras de censura de Paulo. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse:
Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Atos capítulo 27, verso 21. Qual é a diferença entre Paulo e esses homens que não ouviram? Eles podiam ser experts naquilo que faziam, a navegação. Entretanto, o apóstolo havia se tornado um expert na liderança divina, na orientação do Espírito Santo. Temos que conhecer os princípios bíblicos gerais e aprender a tomar decisões com base neles. Contudo, mais do que apenas analisar de modo natural a situação que nos rodeia, precisamos viver sob a liderança do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. Podemos testemunhar que nossa experiência como pais inúmeras vezes foi de sermos socorridos pela liderança do Espírito Santo. E isso, associado ao entendimento bíblico de como criar os filhos, nos ajudou muito. É claro que também falhamos ao longo dessa jornada, até porque, várias vezes, não nos permitimos ser guiados pelo ajudador. Mas até mesmo em situações em que erramos, ainda podemos corrigir nossos erros, depois de ser socorridos por ele. Assim, neste livro oferecemos princípios bíblicos que ajudem os pais a entender o plano geral que o Pai Celestial tem para cada um de seus filhos. Contudo, não podemos ignorar que somente debaixo da orientação do Espírito Santo, em oração e entrega, é que poderemos cooperar com Ele para encaminhar nossos filhos ao plano personalizado que foi planejado para cada um deles. Perguntas para reflexão. Pergunta número 1. Entender os 3 aspectos das criações dos filhos, destino, formação e tempo, presente na analogia das flechas, nos ajuda a entender a integralidade da missão dos pais. Em sua opinião, qual seria o prejuízo de não entender ou praticar algum desses aspectos? Pergunta número 2. Em algum momento, antes ou depois de sua experiência de paternidade, você já tinha clareza a respeito desse alvo a ser alcançado na formação dos filhos? Se sim, isso envolvia, mais do que filhos bem criados, a meta de criar filhos que conheçam e honrem o Senhor Jesus Cristo? Pergunta número 3. Se, por um lado, podemos e devemos contar com o auxílio divino na criação de filhos, por outro, o Criador também conta com o nosso trabalho de educá-los. Você já tinha consciência desse nível de responsabilidade? E do privilégio de ser um cooperador com Deus para que seus filhos vivam seu destino profético? Pergunta número 4. O tempo de aljava, além de ser a fase da educação e preparação dos filhos, também é um período de gestação espiritual por meio da oração intercessória. Você se classifica como um progenitor que já exerce essa responsabilidade?